Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui, estou tranquilinho também, meio que na loucura, né? Dentro de casa aqui isolado ainda, seguindo as recomendações, né, dos órgãos competentes. Então ainda bem que eu tenho essas aulas aqui agora, né? Para poder estar transmitindo aqui um pouco do nosso conhecimento, ok, pessoas? Espero que vocês estejam também tranquilinho aí, quem está trabalhando, que esteja seguindo aí, né, as recomendações, e quem está em casa que possa também aí estar, né, isolado aí socialmente, como é o caso de quem vos fala nesse momento. Pessoinhas, deixa eu arrumar aqui, bonitinho. Hoje eu meti até uma beca para aparecer aqui. Faltou só um foco, né, meu, na cara do negrão aqui para poder. Mas não tem. O que tem é só a luz aqui em cima, aqui na testa. Mas tá valendo, vamos aqui. Vamos lá. Pessoas, bom, na última aula então nós falamos, né, das vias de administração. Eu também comentei com vocês em relação a aos protocolos, que já não é mais protocolo, né? Na hora de preparar a medicação, usar máscara, usar óculos de proteção. Claro, como eu sempre frisei lá, a lavagem das mãos, que são fundamentais, ok? E uma coisa importante que ficou, pessoas, quando você for preparar uma medicação, um fármaco, então, como eu disse, isso já é uma portaria do Corém e a maioria dos hospitais já estão aí colocando em prática isso. Então, o uso de máscara, óculos de proteção, lavagem das mãos. Não há necessidade de usar máscara para preparar fármacos. Só na hora... Não usar luva, perdão. Só na hora que você vai administrar o fármaco no paciente, sim, temos que usar luvas. Agora eu faço uma ressalva, é isso que eu queria lembrar. A ressalva é que é o seguinte: existem fármacos que são quimioterápicos. Estes quimioterápicos, aí sim, no preparo, óculos de proteção, máscara, luva e tem até um aventalzinho, uma paramentação de veste aqui também própria para preparar fármacos quimioterápicos. Então, assim, os fármacos comuns, só a lavagem das mãos, máscara e óculos. Se for quimioterápico, no preparo, aí tem que usar luva e usar a roupa também adequada lá de isolamento, o aventalzinho que já vem da farmácia. Tá bom, pessoas? Ok? É só uma ressalvazinha. E lavagem das mãos sempre, né? Seja antes de preparar o fármaco, seja antes de pôr a luva, depois que tirou a luva, antes do procedimento do paciente, depois do procedimento do paciente, lavagem das mãos fundamental, é fundamental, sempre foi, agora que está se pegando no pé um pouco mais em relação a essa questão, mas sempre foi, né, por conta da infecção cruzada, né, as pessoas que mais contaminam um paciente, uma região, somos até nós profissionais. Por isso que é importante aqui a lavagem das mãos e eu sempre vou frisar isso. E falei na aula passada, gente, sempre que você for responder uma prova, sempre que ela for dissertativa ou numa entrevista, né? Às vezes na entrevista eles querem saber um pouquinho mais, porque vocês sabem que as provas são alternativas. De repente o cara só chutou, não sabe nada, passou. Então aí você vai para uma entrevista com a enfermeira. Sempre que ela te perguntar algo, comece assim, ó. Por exemplo, qual o cuidado com dreno de tórax? Né? Quais os cuidados de enfermagem para com dreno de tórax? Lavagem das mãos, reunir o material para fazer o curativo, deixar o dreno abaixo da linha da cintura, não clampar o sistema, enfim, né? Isso vocês vão ver ou viram em outras aulas. O que eu quero frisar é a lavagem das mãos, fundamental. Sempre responda qualquer pergunta para a enfermeira no processo seletivo, ou na tua prova, ou no seu trabalho, na sua jornada de trabalho. Comecem com isso. Lavagem das mãos. Bingo? Vamos lá então da sequência, meus queridão. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos 9 certos. Os 9 certos. Olha só, quando eu estudei, era 5 certos.
Agora já está em 9 certos. Eu já vi em alguns lugares que estão se falando em 13 certos da enfermagem. 13. Pessoas, eu vou trazer aqui 9. 9 é o que é estabelecido pelo Ministério da Saúde e a Anvisa. Tanto o Ministério da Saúde quanto a Anvisa, hoje oficial, são 9 certos. Às vezes vocês vão ouvir falar de 13 certos, mas estes outros restantes, a partir do 9, é institucional. Às vezes na empresa que você trabalha, eles vão falar sobre os 13 certos, mas o que é oficial ainda são os 9. Esse oficial eu digo segundo o Ministério da Saúde e segundo a Anvisa. Então, quando você for responder uma prova, claro, use os 9 certo. É trabalhando, porque é institucional de cada empresa, é que nego vai falar para você sobre 13 certos de enfermagem. Ok, pessoas? Bom, vamos começar aqui. Vou falar um pouquinho de cada um dos certos da enfermagem e para que serve. Veja só, hoje se fala muito em erros. Se fala muito em erros da enfermagem. E nós sim somos passíveis de erro, tá certo? E aí você ouve falar que um técnico fez medicação errada. Lembra um caso uma vez que um auxiliar de enfermagem colocou uma vaselina, né? Era um frasco de vaselina na veia de um paciente, o paciente veio a óbito. Inclusive, depois foram se investigar, os frascos eram bem parecidos, frasco de soro com o frasco de vaselina de 500 ml, na ocasião era praticamente igual, o rótulo era o mesmo, só tinha lá o pequeno a dizer, né? Ó, isso aqui é soro fisiológico, isso aqui é vaselina. E aí na correria, hospital público, isso aconteceu no hospital público, não pode acontecer em lugar nenhum, mas aconteceu na correria. O auxiliar de enfermagem foi lá e ligou uma vaselina na veia de um paciente. Isso deu processo, enfim. E é por isso que tem esses 9 certos da enfermagem para minimizar os erros. Minimizar os erros, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui, meus queridos, tá certo? Vem aqui comigo. Bom, pessoinhas, então vamos lá. Eu vou falar aqui do primeiro certo. Olha só, este primeiro certo, inclusive, é o que toda instituição deve seguir, porque é uma recomendação de protocolo internacional. Todo hospital que tem ou que queira esses selos de qualidade, né? Não sei se algum já ouviu falar aí, que são a ONA, a Joint Commission, a canadense, são selos de certificações de protocolos e normas que um hospital deve seguir. E um hospital que tem esse selo, ele fica até acreditado, né? Internacionalmente. Então todos os hospitais ficam buscando esses selos. E o primeiro certo da enfermagem para minimizar os erros é paciente certo. Anote aí. O primeiro certo fundamental é paciente certo. Ok, pessoas? E esse primeiro item é fundamental para preparo de fármacos, administração ou qualquer outro procedimento, que é a identificação do paciente. Esta é a meta 1 de qualquer instituição aí acreditada, tá bom? O que significa isso? Para minimizar os erros. É aquela pulseirinha, por exemplo, quando você vai aqui em qualquer hospital tomar um sorinho, tomar uma inalação, eles fazem uma identificação aqui no seu pulso, tá certo? Essa identificação, essa pulseira contém algumas informações, como o seu nome completo, a sua data de nascimento e algumas outras informações, que é internação, convênio, enfim. Mas toda vez que você for fazer um procedimento, que você for medicar um paciente, temos que fazer a meta 1, que é simplesmente
perguntar para o paciente estas duas informações de indicadores, estas duas, a data de nascimento e o nome. E você confere isso com a pulseirinha. Então é mais ou menos assim, tá? Um exemplozinho. Oi, dona Maria, bom dia, meu nome é Alan, sou técnico de enfermagem, vou fazer um curativo na senhora. A senhora pode, por favor, confirmar o nome e a data de nascimento? E enquanto ela fala, você confere se é isso mesmo na pulseirinha dela de identificação. Pessoas, não é perguntar só o nome, não é perguntar só a data de nascimento. Precisamos de pelo menos 2 indicadores, sendo a data de nascimento completa e o nome completo. Assim, é mais um meio, mais um protocolo para diminuirmos a chance de erro. Tá bom? Acontecem muitos erros por aí, né? Infelizmente. Então, estes são protocolos para reduzir, minimizar ou, o ideal, fazer com que o erro nunca aconteça. Tá certo, pessoas? Veja só. Professor, e se o paciente está entubado? E se o paciente está em coma? O paciente está sedado? Como que eu vou perguntar para ele a data de nascimento e o nome? Ok, neste caso, você olha a pulseira de identificação e mais a prescrição médica. Já que ele não pode falar, então você tem a sua prescrição, que ela vai estar o nome e a data de nascimento, e você confere com a pulseira que está lá de identificação também o nome e a data de nascimento. Ok, pessoas? Tudo bem? Esse é o primeiro certo da enfermagem, né? O primeiro certo é paciente certo. Paciente certo significa identificá-lo corretamente, a identificação correta com pelo menos 2 indicadores, nome completo e data de nascimento, tá bom? Se tiver entubado, então a pulseirinha e a prescrição ou até mesmo o prontuário do paciente. Perfeito? Ok, meus caros? É isso daí. Então ali, identificação, isso é primordial. Criança, principalmente, né? A criança às vezes tem dificuldade. Uma pessoa, sei lá, que está com baixo nível de consciência, né? Um senhorzinho que está ali confuso, paciente que às vezes chega lá, que está com etilismo, né? Faz uso de bebida alcoólica, uma pessoa etilista, ok? Então, o que acontece? É o caso, a pulseirinha, protocolo, ou o prontuário ou a prescrição para você fazer a sua identificação, ok, pessoas? Criança, normalmente, hoje também tem, é acompanhado dos pais, né? Os pais também ajudam aí na questão da identificação e claro que a criança também tem lá a sua pulseirinha, tá bom, pessoas? Então, finalizado aí o primeiro certo, que é paciente certo. Vamos para o segundo, então. Vamos para o segundo certo da enfermagem. Eu vou dizer aqui para vocês aqui que é o medicamento certo. O medicamento certo. Então, veja só, pessoas. Por exemplo, na onde eu trabalhei, né? Eu acho que muitos lugares são assim. Para que não haja erro de você fazer o fármaco errado, às vezes você confirmou o paciente, tá certinho a data de nascimento, tá certinho o nome, tudo direitinho. Aí você faz o fármaco errado. Então, alguns hospitais estão fazendo um protocolo de dupla checagem. Dupla checagem. Como que funciona? Por exemplo, esses medicamentos de alta vigilância, por exemplo, a heparina, o KCL, né? Não sei se alguém conhece aí o KCL, ele pode levar aí uma parada cardíaca, enfim. Esses fármacos que são considerados de alta vigilância, noradrenalina, as drogas vasoativas, por exemplo, enfim, tem muitas aí. E aí tem essa questão da dupla checagem. Então eu pego aqui, fui na farmácia, peguei o fármaco aqui bonitinho, a ampolinha, conferi, né, junto com a prescrição, e aí chama mais um amigo
para poder conferir. Isso chama-se dupla checagem. Você pode conferir esse fármaco com mais um técnico, com o seu enfermeiro, com o enfermeiro ali assistencial que está junto com você. Esta é a importância do medicamento certo. Então, medicamento certo é o segundo certo que nós estamos comentando aqui em relação aos 9 certos da enfermagem, ok? Pessoas, outra coisa importante aqui do fármaco certo, ele está na questão também da alergia do paciente, né? Hoje também tem esses protocolos que rola uma entrevista, né, do paciente ou com o acompanhante do paciente quando ele interna. E uma das coisas que são perguntadas é se ele é alérgico a alguma coisa. E isso já fica com uma pulseirinha. Lembra a pulseirinha de identificação que eu acabei de comentar? Ele também fica com uma pulseira aqui de uma corzinha vermelhinha, dependendo de cada instituição, escrita alérgico. Na prescrição dele também fica escrito alérgico. No prontuário dele também fica escrito alérgico. Ou seja, toda vez que você for procurar a informação desse paciente, vai ter lá esse identificador que é alérgico. Tudo isso para fazermos o fármaco certo, o medicamento certo. Ok, pessoinhas? Tá bom? Então, tem essa questão, sim. Lógico que os outros... tem fármacos que não é de alta vigilância. Eu ia falar da questão da alta vigilância. Tem fármaco que não é. Por exemplo, a Novalgina, a dipirona. A dipirona não é um fármaco de alta vigilância. Mas ainda assim, você tem que conferir na prescrição, tá bom? E a ampola. Porque muitas vezes você vai lá na farmácia... E o atendente da farmácia, enfim, pode entregar para você uma ampolinha errada. Tem ampolas que são muito parecidas. Por exemplo, você pega a ampola da ranitidina, um exemplo, e a da Novalgina. Elas são iguaizinhas. Todas as duas são escurinhas, não sei se vocês já viram. Todas as duas também têm o mesmo tamanho, 2 ml, tudo direitinho. A única diferença é que uma vai estar escrito Novalgina, a outra vai estar escrito furosemida, por exemplo, ranitidina. Então, confira sempre que você pegou na farmácia, chegou no paciente de novo, antes de abrir, confira novamente, tá bom? É isso, tá lá direitinho, a prescrição é essa, pum, certo? Vamos para o próximo certo da enfermagem. Via certa, pessoas! Terceirinho que eu tô trazendo para vocês, via certa, ok? Via certa é assim... é o que nós vimos inclusive nas aulas passadas, né? Que são as vias IM, subcutâneo, via oral, intramuscular, ok? Então, temos que conferir isso na prescrição médica e se esse fármaco também está recomendado para aquela via, tá bom? Por exemplo, um Voltaren. Acontece, médico também erra. Um Voltaren EV. Erro de prescrição. O médico prescreveu errado. E o pior é que se você técnico faz, adivinha quem responde por isso? Adivinha quem, né? Adivinha, você acha que é mais fácil para nós ou do que para o médico? Ah, mas o médico prescreveu assim. Não, por isso que nós estamos falando desse terceiro item certo da enfermagem, que é a via certa. Além da prescrição médica, ela também tem que estar correspondente à indicação daquele fármaco. O Voltaren tem que ser IM, pode ser lá, por exemplo, no vasto lateral da coxa, tá bom? Esta é a questão da via certa, ok, pessoinhas? Confira com o... Olha, mas aí, professor, rapidinho aqui, né? E aí, professor, e se eu pegar uma prescrição que está pedindo um exemplo para administrar o Voltaren EV? Pessoas, todo hospital, como eu disse numa aula passada, tem esse protocolo de administração de medicamento. Então lá, se você procurar o Voltaren, ele sempre vai estar identificado lá bonitinho quais são as vias de administração, no caso dele IM. Então você tem acesso a esse PAN, a esse
protocolo de administração de medicamento, ok? E aí, nesse caso, se não tiver de acordo o PAN com a prescrição médica, sim, procure o seu enfermeiro. Comunique o seu enfermeiro para ver se é isso mesmo, se foi erro médico, ou seja, não faça nada com dúvida, tá bom, pessoas? Ok, pessoas, vamos lá. E você sabe que também que todo hospital também tem assistência farmacêutica, né? Então, é com o médico. A própria enfermeira, às vezes, porque são tantos fármacos que, às vezes, até a enfermeira ela tem alguma dúvida. Certamente, ela vai ligar para a assistência farmacêutica para saber a questão da diluição e da via de administração correta, o volume indicado correto. Tem tudo isso, ok? Terceira. Quarto certo da enfermagem é a hora certa. Pessoas, mais para frente nós vamos estudar uma questão sobre janela terapêutica. E aí vai ficar um pouco mais claro a importância de se medicar o paciente na hora certa, ok? Por quê? Se você faz esse fármaco muito depois da hora que está prescrita, por exemplo, se era para fazer às 20 horas da noite, né? Às 20 horas, você vai e fez às 2 horas da manhã. Infelizmente, aí o fármaco não será eficaz para o que ele foi indicado, tá certo? No tratamento do paciente. Tudo bem, pessoas? Então, hora certa, fundamental também aqui para os cuidados. Nesse caso aqui, ele entra mais na questão mesmo de atender a terapia correta do paciente, tá bom? Às vezes você vai lá, pegou uma ampolinha, puxou ela tem uma questão de estabilidade. Tem fármaco que você vai diluir bonitinho e ali você tem 1 grama, por exemplo, né, 1000 miligramas em 10 ml. Só que aquela prescrição ali daquele horário está pedindo só 500. Então você vai aspirar 5, né, nós vimos lá no cálculo de medicação, rediluir, administrou no paciente. Sobrou aqui 5 ml que corresponde a 500 miligramas. Tem fármaco que tem esta estabilidade de até 12 horas, 2 horas, enfim. Aonde que nós vemos isso? No protocolo de administração de medicamento. Lá vai estar dizendo se ele tem estabilidade ou não, se ele é fotossensível. Essas ampolinhas escurinhas, inclusive tem o nome correto, é aquelas ampolas âmbar, né? São aquelas marronzinha, escurinha, porque ali aquele fármaco ele é sensível à claridade. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente também, ok? Quarto certo é a hora certa. Quinto, pessoinhas, é a dose certa. Deixa eu fazer uma recomendação aqui, com uma lembrança, né? Um déjà vu com vocês. Lembra quando nós apanhamos tanto para fazer aqueles cálculos de medicações? Lembra? Aqueles cálculos, regra de 3, passa para lá dividindo, lembra? Pois é, porque é importante a dose certa, pessoa, dose certa, tá bom? Ou seja, a unidade de medida certa, e isso tem que ser redobrado naqueles casos. Lembra que nós fizemos lá na insulina? Que geralmente dava abaixo de 1 ml, que era 0, alguma coisa. Nesses casos, quando são decimais, a atenção tem que ser redobrada para com a dose certa. E acontece, já vi situação que era para se fazer no paciente 250 miligramas, o médico escreveu na hora que ele estava ditando 2.500. Atenção a isso, né? Outra coisa importante também é com relação à questão da dupla checagem. Então, veja só, lembra que nós comentamos aqui na questão dos fármacos que são de alta vigilância?
é exatamente também está incluso nisso, para que nós possamos fazer a dose certa. Então, na hora que eu medico, eu checo e chamo um outro colega para checar junto, exatamente para ter a certeza da dose certa, também porque ela faz parte da terapia correta do paciente. Pessoas, uma coisa importante também aqui lembrando, lembra que lá na sala de aula nós falamos 1 grama e falamos que é a mesma coisa de 1000 miligramas? Pois é, isso está relacionado nesse quinto certo da enfermagem, ou seja, a dose certa. Atenção nesses casos. O 1 miligramas não é 1 grama, então temos que ver lá quando é miligrama, quando é grama, quando é com número decimal, 0,80 unidades, 0,8 ml, enfim, atentem-se sobre isso, ok? Quinto, dose certa. Beleza, pessoinhas? Essa questão aí da dose certa, lembra? Às vezes nós vamos lá, colocamos, né, um sorinho no paciente, controlamos lá rigorosamente, lembra os cálculos de medicação de soro? Você vira as costas, o paciente abre. Dependendo do fármaco que tem dentro daquele sorinho ali, ó, o paciente vai passar mal, o paciente realmente vai ter algumas complicações. Então, até na questão do soro, tem sim o quinto certo da enfermagem, que é a dose certa. Ok, pessoas? Tá bom? Vamos lá direitinho agora para o sexto. O sexto certo da enfermagem é o registro certo. O registro certo. Pessoas, o que acontece? Aí tá, quando você medicou, fez tudo, identificou, etc. Então nós temos que checar. Checar que você fez essa medicação. Essa checagem é assim, digamos que você vai fazer lá o fármaco às 0 horas. Fez, administrou, é um tracinho que você passa. Não é uma bolinha, não é o xizinho, não pode ter rasura no seu registro certo, não pode ter rasura, rabiscar, nem nada. Tem que ser claro, tem que ser legível, tem que ser de forma que seja compreensível, compreensivo, ok, pessoas? Então, assim, toda e qualquer intercorrência, de repente, durante a sua administração, tem que estar registrada, tem que estar checada. Professor, e se eu escrevi alguma coisa errada? Você pode aqui, ó, fazer uma ressalva, você pode aqui fazer em tempo e reescrever novamente. O que você não pode é rabiscar, o que você não pode é rasurar, ok, pessoas? Então você escreve lá em tempo, 20 horas, digo, sabe assim? Coloca entre parênteses então que você errou. Só não pode ter no seu registro certo, só não pode ter rasura, ok? Sexto, registro certo. Sétimo, orientação correta. Orientação correta. Pessoas, é muito comum, dependendo do fármaco que foi administrado no paciente, a necessidade de alguns cuidados, por exemplo. Pô, olha só, um paciente, por exemplo, que se submeteu a uma endoscopia, e aí o cara foi sedado. Vocês repararam que hoje não se pode fazer endoscopia sem acompanhante? Perceberam? Por exemplo, outra coisa, o paciente que está recebendo uma droga vasoativa, ele está tanto tempo deitado ali e está recebendo uma droga vasoativa, daqui a pouco ele levanta de uma vez, vai passar mal. Então, a orientação correta é orientar o paciente sobre o procedimento a ser administrado nele e os cuidados para com isso. Olha, senhor João, o senhor não pode levantar da cama enquanto está tomando essa medicação. Olha, senhor João, antes de levantar qualquer coisa, chama aqui, está aqui a campainha, chama o pessoal da enfermagem. Tá bom? Então, é orientar o paciente. Por exemplo, o cara quando vai para casa, o cara passou no consultório. E aí o médico não prescreveu lá de 8 em 8 horas, ele vai orientar o paciente. Olha, esse fármaco aqui é de 8 em 8 horas. Então, ou seja, orientação correta. Oitavo! Estamos chegando no final. Deixa eu posicionar aqui o QAP. Pessoinhas, então o próximo aqui é a
forma certa do fármaco apresentado. Ou seja, por exemplo, o médico prescreveu aqui, mais uma vez, vamos usar a Novalgina EV. E aí você vai lá na farmácia e o cara te entrega a Novalgina mais VO em comprimido. Opa, tá divergente a apresentação do fármaco. Ele precisa ter a forma certa, a forma na qual foi prescrita pelo médico, né? Uma coisa é comprimido de Novalgina, outra coisa é ampola. São vias de administração diferente. Então, os cuidados na administração de fármaco, o oitavo é a forma, a apresentação correta do fármaco. E ela tem que corresponder com a via, o exemplo que eu acabei de dar. Se é EV, a farmácia não pode te entregar um comprimido. Da onde você faz um comprimido na veia do cara? Tá bom? Bora! Nono! Pessoas, a não menos importante aqui, a nona, né? Ela ficou aqui por último, que é a resposta certa, tá bom? Esse nono cuidado na administração de fármaco é a resposta certa, a ação certa. O que acontece? Por exemplo, quando uma insulina. Então, veja, aferiu a insulina, deu acima da referência normal, do parâmetro normal, deu 400 lá, mg por dl, enfim. Aí o médico prescreveu 20 unidades de insulina, né? Administrou. Daqui 1 hora, vamos lá. Vamos aferir novamente o destro do paciente, vamos colher, né, a glicemia do paciente para saber se houve resposta, se houve ação daquele fármaco administrado, ok? Então, a resposta certa é exatamente ver se o fármaco administrado está fazendo efeito. Se é um analgésico, o paciente lá, hoje em dia, inclusive, a dor é o 5º sinal vital, um dos, né, sinais vitais, é o 5º sinal vital. Fiz lá um fármaco analgésico, belezinha, tranquilinho. Daqui um tempo, vamos lá de novo perguntar para o paciente se a dor aliviou. Geralmente, né, tem as escalas da dor aí. E aí vamos ver se a dor realmente está diminuindo, se fez efeito. Isto é a resposta certa do fármaco, ok? Fechou? Muito obrigado pela paciência aí. Desculpa o exagero, estou tentando correr o mais rápido possível para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? Vai estar aqui na descrição o slide pertinente a os cuidados na administração dos fármacos, ok, queridos? Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, é nóis!